pessoal! Estamos aqui para mais um episódio do nosso canal Pode Ler, Pode Contar. Hoje, participando comigo, tenho aqui o professor Fernando Guerreiro. Bom dia, professor! Bom dia, Silvana. Eu que fico feliz pelo convite, de estar aqui participando do podcast. Ô Silvana, você pode descrever a sala, como a gente está aqui, para as pessoas que têm dificuldade visual interagir com o grupo? Sim, professor. Posso fazer assim. Nós estamos numa sala de aula. À nossa frente está a mesa com os equipamentos para fazer a gravação. E como plano de fundo, nós temos figuras com padrões geométricos. Ótimo, Silvana. Muito obrigado. Isso aí, professor. Então hoje, estamos aqui, você participando aqui conosco, para falar sobre o braille, a leitura, a escrita em braille e outros assuntos envolvendo essa questão aí da leitura. E de início, assim, eu gostaria que você explicasse para quem está nos assistindo o que é o braille. O braille é um código de escrita e leitura tátil. Ele não é uma linguagem, não é um idioma, mas recebe as mesmas regras do idioma original e do idioma estrangeiro. Então, ele não tem cor, o tamanho é único, tanto faz bater na máquina da tipografia, enfim. Muito bem, professor. E sobre a leitura e a escrita em braille, o que você pode aí falar para nós aí, para quem está assistindo? A escrita braille, normalmente, a gente usa uma reglete, normalmente no dia a dia. Essa reglete, ela tem uma prancheta, uma régua com 4 linhas, cada linha tem vários quadradinhos, cada quadradinho chama cela braille. Dentro dessa cela braille tem 6 pontinhos, 3 do lado esquerdo e 3 do lado direito. Nesses 6 pontinhos faz 63 combinações. É toda simbologia, Sim. Matemática, fim. E como eu falei que é um alto relevo, usa um lápis, chama punção, escreve das direita para a esquerda. Porque quando vira a folha, fica de frente com a gente para efetuar a leitura, a gente lê da esquerda para a direita. Isso aí, professor. Também sabemos, que está aí para colaborar com essa leitura, os recursos digitais. Então, gostaria que você expusesse aí um pouco sobre esses recursos digitais, tecnológicos, que estão aí acessíveis para auxiliar na aprendizagem. Então, Silvana, hoje a gente tem os audiolivros, formatos digitais, enfim. É muito bom a tecnologia, ela vem cada vez mais avançando, ajudando a pessoa com dificuldade visual, enfim. Mas a gente tem que tomar muito cuidado também ao introduzir no ensino, para isso não virar um artigo de luxo, que pode criar cidadão antissocial, enfim. Por quê? Exemplo, eu que sou cego, eu ficar muito preso à tecnologia, só usando os leitores de tela, eu vou ficar um cego robotizado, Porque quando eu saio com você na rua,
você vai ler os muros, as placas, enfim, eu vou ouvir, vou receber aquele áudio daquela leitura, mas eu não vou participar, não vou saber a escrita. Então, por isso que eu não posso, jamais a gente pode esquecer do livro físico, né? Ter o contato ali. Então, a tecnologia e o braille tem de andar junto, coladinho. É certo, compreendendo assim a sua fala, como é um sistema de leitura tátil, né? Então não pode perder essa questão de estar ali, né, com o livro físico, manuseando, usar sim a tecnologia, porque ela é excelente, mas de forma adequada. Isso. Que uma une para fortalecer a outra, pela compreensão, né, da sua fala aí. Muito bom, professor. Gostando aí das explicações, espero aí. Agora eu deixo para você assim falar, finalizando aí o nosso episódio. Se você quiser dar uma sugestão, o que você quer deixar a mais aí para contribuir, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais, né, sobre a questão do braille. Então, Silvana, de início eu sugiro para que inclui no planejamento de ensino, isso para todas as instituições, temática, conteúdos da temática da pessoa com deficiência. Porque isso sendo introduzido, ofertado desde o início, isso é importante. Então, que a base for bem feita, a casa vai ser firme, né? Isso. Então, assim, isso tem que ser trabalhado desde o início, porque o preconceito, às vezes, ele vem da falta de conhecimento, né? Então, vou dar um exemplo bem corriqueiro, Silvana. Às vezes você chega numa repartição, a gente pede, vai tomar água, geralmente as pessoas perguntam para o meu guia, pergunta a ele que ele quer água, uma coisa que a pessoa que tem dificuldade visual, ele só não enxerga, mas ele tem boca, enfim. Mas isso assim, é um mito, é uma coisa que a gente traz. Por quê? É falta de conhecimento. Então, por isso que essas coisas têm de ser trabalhadas, porque tem algumas instituições hoje que estão tendo provas que caem essas questões e às vezes as pessoas ficam frustradas e fica mesmo, porque a gente não pode cobrar de quem não sabe. Então, tem de ser ofertado esses conteúdos desde a base, né? Para ser trabalhado e para ser natural. Porque, por exemplo, a autodescrição, Silvana, eu deixo bem claro, oriento, as minhas colegas de trabalho, porque eu gosto muito de uma crítica construtiva. Então eu falo para eles, eu chegar aqui, às vezes, com um botão da camisa errado, enfim, pode me falar. Porque isso é natural, esse mundo competitivo, essa correria, código de horário, enfim, acontece essas coisas. Até com as pessoas ditas normais. E aí, por falta de conhecimento, aí é na onde que gera crítica dos outras pessoas que vê você na rua. Então, assim, eu gosto muito. Então, assim, para ficar natural isso, tem que ser ofertado esses conteúdos. Porque, assim, a gente coloca, às vezes, o deficiente, por falta de conhecimento, numa vitrina, a gente fica com medo de aproximar, com medo de falar, e às vezes a expressão facial é uma comunicação muito forte, Silvana, e tem que ser passado isso. Por isso que eu converso muito com as minhas colegas de trabalho, que quem está comigo no dia a dia é quem eu confio, entendeu? Por
exemplo, tem alguns gestos de comunicação que às vezes não preciso nem falar, como levantar o queixo, abaixar o queixo, enfim, balançar a cabeça, mas assim, tem que ser na hora certa e no momento certo. Então, assim, o povo vai pensar também que você é doido. Então, assim, tem que ser passado. A hora de espirrar, por exemplo, você virar o rosto, pôr a mão na boca, depois voltar a virar o rosto para quem você está conversando. Ao cumprimentar, não estar olhando o outro lado. Então, assim, tudo isso, para ser passado naturalmente, tem que ser ofertado esses conteúdos. Então, também se passa de maneira técnica, que é uma maneira robotizada. Certo. Beleza, Silvana? Nossa, muito bem explicado, professor. E a gente sabe mesmo que tudo para acontecer de forma natural, para se obter o conhecimento certo, precisa ser trabalhado desde o início. Isso, é né? isso. Nós convivemos com você, a convivência assim, a gente aprendeu a lidar com você naturalmente, mas isso você sempre deu os toques para a gente, como você está falando aí. Para nós foi um conhecimento muito grande estar convivendo com você, porque fomos aprendendo muito mais, porque o tempo que nós tivemos lá no passado, a nossa base inicial, essas temáticas quase não eram abordadas. Hoje não. Hoje a gente sabe que está aí cada vez mais sendo incluídas, cada vez mais sendo trabalhadas, e igual você fala, trabalhada de forma para que seja natural, que seja uma coisa cotidiana, não porque tem que diferenciar, até não. Vamos trabalhar o tema para aprender a conviver, né, então, com os outros. É por isso que eu falo. Dentro das diversidades. Eu gosto da crítica construtiva, enfim, porque você falou que a aprendizagem é comigo, não. É uma aprendizagem recíproca, eu que adoro muito. Por exemplo, é tão natural que é com vocês que eu aprendo a combinar as roupas, a combinações, é com vocês que eu aprendo, assim, fica tão natural, Silvana, que assim, outra coisa errada, tem gente que fala assim, Fernando, você viu tal coisa, aí depois fala assim, não, você percebeu tal. Então, assim, esse que é um preconceito, na verdade é viu mesmo, é só uma linguagem, figura de linguagem, entendeu? Verdade. Então, assim, isso tem que ser passado desde o início, porque é igual para jogar bola, essas coisas, não tem nada de diferente, é só adaptar. Só precisa de algumas adaptações e pronto. Olha, professor, foi muito bom esse nosso momento aqui, tá? Seu conhecimento para falar, tranquilidade, acredito que vai contribuir bastante para quem vai estar assistindo esse vídeo. De imediato agradeço a todos que estão acessando o canal, estão deixando lá seus comentários. Qualquer coisa podem colocar lá nos comentários, perguntas, que na medida do possível a gente pode ir organizando para que o professor Fernando volte aqui de novo, né, para falar um pouco mais e até falando de assuntos que vocês que estão aí nos assistindo têm aquela curiosidade para poder obter mais conhecimento, para poder conviver mais. Mas muito obrigada, viu, professor, pela participação e quem sabe, né, aguardando aí os próximos episódios juntos aí de novo. Eu que agradeço, Silvana, estamos juntos. Isso aí, tchau, tchau, pessoal.